Quando a gente vê uma emergência ambiental, a primeira imagem que vem à cabeça é o caos total, não é? Mas olha, por trás de toda aquela confusão, tem um plano, e um plano bem rigoroso para transformar a desordem em controle. Hoje, a gente vai dar uma olhada no método do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás para entender direitinho como eles colocam ordem no meio da crise. Beleza? Vamos pensar juntos aqui. Num desastre, o que vale mais? Sair agindo com toda a força ou ter um plano bem executado? Essa é a pergunta que está no centro do trabalho dos bombeiros. A gente vai descobrir como a organização se torna a maior força deles justamente nos momentos mais críticos. Para a gente entender como isso funciona na prática, nosso caminho vai ter 5 paradas. A gente começa com os primeiros movimentos, que colocam ordem no caos, passa pelo escudo da segurança, analisa a tal da pausa estratégica, entende por que os registros são tão importantes e, no final, conhece a peça-chave que faz tudo isso acontecer. E é aqui que tudo começa, sabe? Naqueles primeiros minutos que são super críticos. É aí que uma figura central entra em cena para dar o tom da operação toda. O cabo do Corpo de Bombeiros, que funciona como a conexão entre o comando e a execução. Assim que chega na cena, o cabo já tem uma sequência de ações na cabeça. Primeiro, o reconhecimento, para entender o tamanho do problema. Logo depois, o isolamento da área, para proteger todo mundo. Aí ele define as zonas de trabalho, já distribui as tarefas para a equipe e, o que é crucial, fica o tempo todo em comunicação com o comando. Cada um desses passos é um tijolinho na construção de uma operação segura. E olha que interessante isso aqui. O jeito como eles usam o próprio espaço como uma ferramenta de segurança. A cena é toda dividida em 3 áreas. Tem a zona quente, que é onde o perigo é máximo, a zona morna, que serve para descontaminação, e a zona fria, que é a área segura, de onde vem o apoio e o comando. Essa divisão é o que controla quem entra e sai e diminui muito a exposição ao risco. Mas claro, fazer tudo isso no meio da pressão toda não é só seguir o manual, né? O que faz a diferença mesmo é a combinação de 3 qualidades que são essenciais: liderança, para conseguir guiar o time, um preparo técnico afiado para tomar a decisão certa e, claro, equilíbrio emocional, para se manter firme no meio do caos. Beleza, vamos em frente para ver como essa proteção toda vira realidade. Porque a segurança da equipe é a prioridade número 1, e ela é garantida por um sistema de 2 camadas de proteção, a individual e a coletiva. A diferença é bem simples, mas é fundamental. Pensa assim, os EPIs, ou equipamento de proteção individual, são tipo a armadura pessoal de cada bombeiro. Já os EPCs, os de proteção coletiva, eles não protegem uma pessoa só. Eles controlam o risco no ambiente, o que acaba beneficiando a equipe inteira. Dando uma olhada nos EPIs na prática, a gente tem capacete contra impacto, máscaras que filtram gases tóxicos, luvas químicas, aqueles macacões impermeáveis e botas super resistentes. Cada um desses itens funciona como uma barreira direta contra um perigo específico. Agora, os EPCs, esses são as ferramentas que agem no cenário todo. São as barreiras de contenção para um vazamento não se espalhar, ventiladores para dispersar gases, a própria sinalização que isola a área e até estruturas inteiras de descontaminação. Basicamente, eles atacam o problema direto na fonte. Só que antes de partir para a ação, tem um momento crucial. É quase uma pausa para respirar fundo, a tal da pausa estratégica. É quando o líder da equipe tem que ser muito honesto e se perguntar: a gente dá conta disso aqui? E essa avaliação segue uma espécie de checklist mental, bem rápido. Tipo, quantos somos e o que a gente sabe fazer? Que equipamentos a gente tem à mão? Como é que está o ambiente, o vento, o terreno? Qual é a complexidade disso aqui e quanto tempo a gente levou para chegar? A decisão do que fazer em seguida depende totalmente dessas respostas. E olha, a coisa é tão séria que o próprio manual de treinamento do Corpo de Bombeiros deixa bem claro. Agir além da capacidade da equipe pode colocar os socorristas em risco e comprometer a eficácia da resposta. Ou seja, reconhecer a hora de pedir reforços não é fraqueza, de jeito nenhum, é responsabilidade. Depois da ação, vem a parte do registro. Sei que pode parecer só burocracia, mas a documentação é tão vital quanto a própria intervenção. É ela que transforma o que foi feito em informação organizada que pode ser consultada depois. Lá no Corpo de Bombeiros de Goiás, eles usam principalmente 2 tipos de registro. O mais importante de todos é o RAI, o Registro de Atendimento Integrado. Esse é o documento oficial, obrigatório. Fora ele, as equipes usam ferramentas de apoio, como checklists, para ajudar a organizar as informações que depois vão parar direitinho no RAI. E com isso a gente chega no ponto que amarra tudo isso que a gente viu até agora.
que é o papel do cabo como a grande peça-chave que conecta todos esses elementos. Então, a ideia principal é essa. O cabo funciona como uma ponte, a ponte entre o plano e a ação. Ele pega a estratégia que vem do comando e traduz aquilo em movimentos coordenados lá no terreno. É ele quem garante que a ordem, a segurança e o método vençam o caos. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que a gente conhece o plano, da próxima vez que aparecer uma notícia sobre uma emergência, será que a gente vai conseguir enxergar por trás da fumaça? Ver aquela ordem silenciosa, a organização que, no fim das contas, salva vidas e protege o meio ambiente?